Que a graça bendita do Senhor Jesus esteja sobre todos nós nesta manhã gostosa, agradável, e que Deus nos dá a oportunidade de estudarmos juntos, louvarmos juntos, orarmos juntos neste dia que é dedicado, separado para a adoração do povo de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 14, versículos 66 a 72. Nós vamos ler nesse texto o episódio quando Pedro negou o Senhor Jesus. Vamos ouvir a leitura. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, não compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que estavam ali disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Nas Escrituras nós temos a descrição dos personagens bíblicos. Eles são retratos sem retoques. É impressionante como a Bíblia não faz questão de enfeitar, de adornar, de melhorar a imagem dos seus personagens. As pessoas com as quais Deus trabalhou, lidou, usou, que Deus instrumentalizou para nos ensinar, eram pessoas, todas elas com falhas em atitudes, em alguns momentos com falhas de caráter e assim por diante. Por isso que a Bíblia é um livro extremamente humano, profundamente humano. Quando lemos a Bíblia, nós nos identificamos e nós percebemos na Bíblia ali o retrato também de todos nós. Então nós olhamos, por exemplo, para Abraão. Abraão foi pego em fraquezas, mentindo, tentando ajudar Deus, antecipando ou preocupado que Deus não pudesse cumprir a promessa que ele havia prometido. Jacó, a história de Jacó é uma história de altos e baixos. A história de Davi, o adultério de Davi, a sua falha como pai. Excelente líder, excelente músico, servo de Deus, mas não era um pai primoroso, falhou como pai. A história de Elias, o grande profeta, de repente tomado pelo medo, tomado pelo receio de perder a própria vida. Jeremias entra em crise na sua vocação, e assim por diante. A história bíblica, ela está repleta de pessoas, e a Bíblia narra a falha, a dificuldade, os momentos que essas pessoas viveram, inclusive Pedro, que é o nosso tema da nossa meditação nesta manhã. Mostra um homem corajoso, destemido, pronto para seguir a Jesus, disposto a reconhecer a divindade, a origem divina de Jesus.
mas ao mesmo tempo com pensamentos contraditórios, capaz de gestos nobres, mas poucos segundos depois, poucos momentos depois, Pedro está fraquejando e Pedro falha, principalmente nesse texto que nós lemos, de maneira deplorável. Os demais apóstolos fugiram. Pedro não apenas ficou à distância acompanhando a Jesus, não quis enfrentar, como Pedro também chegou ao ponto de negar, quando foi acossado, quando foi confrontado por uma simples serva da casa que alegava que ele pertencia também. E nesse sentido, quando nós olhamos para a história de Pedro, e olhando por que Pedro chegou a esse ponto, o que levou, que circunstâncias levaram Pedro a falhar? E quando nós olhamos as circunstâncias do fracasso de Pedro, nós precisamos também olhar para nós e ver em que medida, em que proporção, até que ponto também nós estamos trilhando os mesmos caminhos que Pedro e por isso mesmo sujeitos a falhar, a fracassar como Pedro fracassou. Olhando um pouco o contexto de toda a narrativa deste episódio, nós lemos no texto, porque esse texto é narrado pelos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas narram esse episódio. A primeira circunstância em que levou Pedro a fracassar é que Pedro estava sozinho num ambiente hostil. E geralmente em ambientes dessa natureza, nós nos sentimos pressionados. Quem de nós já não se sentiu pressionado em um ambiente estranho? Em um ambiente hostil? Em um ambiente onde todas as pessoas se opõem a uma posição que você tem, seja ela de fé, seja ela uma posição política, seja um conceito. Quando você se depara num ambiente onde todas as pessoas lhe são adversas, em que as pessoas têm posições nitidamente opostas àquelas que você tem, você se sente fragilizado. Você olha para o lado e diz, mas ninguém aqui pensa como eu? Ninguém aqui advoga a mesma posição que eu advogo? E assim por diante. Portanto, uma das circunstâncias que levou Pedro a negar a Jesus é que ele estava só. E só num ambiente hostil. E nós somos muito suscetíveis à opinião da maioria. Nós somos sensíveis, mais do que imaginamos, à opinião das pessoas. Por isso que a gente se traja mais ou menos do mesmo modo. Você não se traja hoje com um estilo, digamos, 20 anos atrás, porque todos nós temos medo do ridículo. Todos nós temos medo de sair daquela certa normalidade. E todos nós procuramos, de certa maneira, não enfrentar a crítica e não despertar olhares de reprovação ou de curiosidade quando você tem ou adota uma postura que é diferenciada. Por isso Pedro, naquele ambiente, ele sentiu de perto a pressão do que é estar sozinho num lugar, num ambiente hostil. Imagine você na sua fé, no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, você às vezes levantando e sustentando uma posição, um pensamento que seja minoritário. Mas a segunda razão pela qual nós percebemos é que Pedro fracassou é o medo da rejeição, o medo da condenação, como já expressamos isso. Medo de ser condenado, medo de ser rejeitado. Nós sentimos necessidade de sermos aceitos. Nós temos medo de sermos rejeitados. Nós temos receio de sermos marginalizados.
E exatamente às vezes por conta desse medo, às vezes você concorda com coisas que intimamente você sabe que não estão corretas. Por medo da rejeição, às vezes você pratica coisas que interiormente as suas convicções não batem. Você não foi ensinado, você não tem certeza, você não está convicto, mas você às vezes vai com a maioria. E essa é uma circunstância profundamente humana, em maior ou menor grau. Mas há uma outra circunstância também na vida de Pedro que o levou a negar a Jesus. É o relacionamento superficial. O texto de Lucas, como o texto de Marcos, nos dizem que Pedro seguia Jesus de longe. Isso é sintomático. Ali, é claro, naquele sentido específico, ele estava à distância. Era uma distância geográfica. Mas quando depois ele é confrontado, ele diz: eu não conheço esse homem. De fato, o relacionamento com Pedro, o problema não era geográfico, proximidade física. É proximidade do coração, é proximidade de identidade, é proximidade de finalidade. Esta proximidade espiritual, que vai para além da proximidade geográfica, física, que levou Pedro a negar a Jesus e que nos leva muitas vezes com as nossas atitudes, os nossos gestos, com a nossa postura, negar a nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus. É porque às vezes o nosso relacionamento com Jesus é superficial, é um relacionamento domingueiro. A gente se relaciona com Deus dominicalmente, a gente abre a Bíblia dominicalmente. O que a gente sabe sobre Jesus é o que você ouviu falar, que alguém falou. É um conhecimento de papagaio, você repete o que ouviu, mas não é algo que você aprendeu, descobriu nas suas orações, no seu estudo da palavra, nas suas meditações, na sua reflexão, na busca de um relacionamento mais íntimo e mais profundo. Esse tipo de relacionamento superficial faz com que a gente, às vezes, tenha com relação a Jesus um conhecimento superficial, porque Pedro, até esse momento, não tinha compreendido com profundidade o sentido da visão da missão de Cristo, o que significa caminhar com Cristo. Ele ainda não havia aprofundado, entrado. E de fato ele diz: eu não conheço este homem, eu andei com ele 3 anos, caminhamos juntos, comemos juntos, presenciei milagres extraordinários. Mas na verdade Pedro estava dizendo: eu não conheço com intensidade e com profundidade este homem. Meu conhecimento é um conhecimento só de ouvir falar. É como a experiência de Jó, no capítulo 42, versículo 5, ao final de toda aquela história, ele dizia: eu te conhecia só de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e te contemplam. E assim muitos cristãos têm um relacionamento superficial com Jesus, e quando são confrontados, quando passam por aperto, por dificuldade, por pressões, eles negam esta condição de discípulo de Jesus, negam explicitamente, negam implicitamente, negam porque o relacionamento é superficial. Mas existem outras razões que, lendo o texto bíblico, nós vemos na negação de Pedro. Se os irmãos olharem um pouquinho antes deste momento, Jesus está no Getsêmani. É um momento muito difícil, e Jesus sempre convidou 3 dos seus apóstolos para estar com ele em situações especiais: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João subiram ao Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João entraram na casa de Jairo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus dedicou um pouco de atenção especial a esses 3 discípulos. E quando Jesus estava prestes a ser preso, ele pressentindo todo o drama, toda a angústia daquele momento,
E Jesus, antevendo o sofrimento que ele passaria, antecipando a angústia, a dor, ele pediu: Pedro, Tiago e João, venham orar comigo. Eu estou me sentindo sozinho, eu preciso de companhia, eu preciso de oração, eu preciso que vocês orem junto comigo. Jesus sentiu o drama e a necessidade de ter companheiros de oração. É uma coisa profundamente humana. E ele chamou seus discípulos, e os discípulos ficaram lá dormindo. Ele voltou: venham orar comigo. E os discípulos continuaram dormindo. Não percebia o drama, não percebia que a história da humanidade, que a nossa história, a tua vida, o teu futuro, a tua salvação, a minha salvação estava em jogo naquele momento. Porque se Jesus desistisse, nós não estaríamos aqui. Aquela hora dramática, trágica, Jesus teve que enfrentar sozinho. Pedro, Tiago, João, venham orar comigo. Mas eles, tomados pelo cansaço, ficaram dormindo e deixaram Jesus sozinho. E aqui está também o contexto da queda de Pedro. Quando se descuida da oração, quando você relega a oração para o tempo que você tem de sobra, para o tempo que você tem energia, para o tempo que você, não tenho o que fazer, agora eu vou orar. Ou você relega a oração só para os momentos do aperto, só para os momentos da dificuldade. Com certeza nós estamos trilhando o mesmo caminho de Pedro, sujeitos a fracassar, sujeitos a negar o relacionamento, sujeitos a falhar no nosso testemunho. Quando você deixa de orar, e deixa de se alimentar, e deixa de se fortalecer, e deixa de receber de Deus orientação, você está incidindo naquilo que Jesus advertiu: vigiai e orai, que a carne está fraca, o espírito está pronto, mas a nossa natureza, ela sempre vai estar na iminência de fazer aquilo que não é da vontade de Deus, negando a Cristo. Mas há um outro fator também que levou Pedro a fraquejar, é que Pedro minimizou os alertas. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu está dizendo que vai ficar comigo até o fim, que todos e que tu não vai me abandonar. Ele todo disposto, Pedro, naquele rompante que lhe era próprio, o seu temperamento. Pedro: não, Senhor, não se preocupa não, comigo não, acontece com os outros. Esses outros aí, esses demais, pode ser aí um bando de fracos, mas comigo não. Eu estou contigo. Estou contigo e não abro, né? Pedro talvez teria dito para Jesus. Ou seja, minimizou os alertas de Jesus. E Jesus disse: Pedro, Pedro, no texto de Lucas diz: Pedro, Pedro, Satanás está querendo dar uma voltinha com você, brincar com você, mas eu estou rogando por você, estou intercedendo por você. Pedro talvez tenha pensado: Senhor, nem tanto, né? Menos, Senhor, menos, não é tanto assim também, né? Ou seja, Pedro incorre naquilo que todos nós incorremos. A gente sempre minimiza o perigo, a gente minimiza as ameaças, a gente subestima o inimigo. Muitas vezes nós temos a síndrome de Sansão. Sansão gostava de brincar com o perigo, ele sempre minimizou o perigo. Ele gostava de adrenalina. Geralmente, quem foi adolescente, todos os adultos aqui passaram, a gente é adolescente e não vê perigo em nada. E tem pessoas que na sua vida cristã, ele é um eterno adolescente, ele nunca vê perigo, ele nunca vê problema, ele nunca vê maldade, ele nunca vê ameaça. Essas coisas só estão na cabeça do pai e da mãe, mas na cabeça de adolescente isso não passa. E tem muito crente que ele não vê perigo em nada, não vê ameaça em nada.
Ele acha que é essa neura, essa paranoia de inimigo. E a gente minimiza as ameaças. Mas ao mesmo tempo que a gente minimiza, às vezes a gente maximiza as nossas virtudes. Pedro sentia-se muito confiante, porque ele sempre corajoso, sempre o primeiro a falar, sempre o primeiro a tomar a decisão, sempre o primeiro a se levantar, sempre o primeiro a dizer. Pedro, o seu temperamento era assim, dessa natureza. Pedro não era nada tímido, e por isso mesmo foi vítima do seu temperamento. Isso não quer dizer que quando você é tímido, você não possa ser vítima do seu temperamento. Nós podemos ser vítimas, todos nós, do nosso temperamento, dos nossos impulsos, das nossas preferências. Ser vítimas, na medida que a gente olha para nós mesmos, para as nossas possibilidades, a gente diz, não, isso não tem problema. A gente minimiza os riscos, a gente minimiza as dificuldades, e a gente maximiza, superestima as nossas potencialidades, as nossas qualidades, a nossa força, a nossa disposição. Mas Pedro foi traído por esta circunstância. Agora, como é que Jesus tratou esse discípulo, o líder? Era sem dúvida, Pedro era o líder do colégio apostólico. Ele era o líder dos 12. A história mostra que ele era realmente um líder de destaque. Como é que Jesus tratou? Primeiro diz o texto bíblico que após ele negar e o galo cantar, Jesus olhou para ele, e aquele olhar ele percebeu. Mas o olhar de Jesus não era o olhar de reprovação, era um olhar de misericórdia. Ele disse, está vendo, Pedro? Está vendo? Viu, Pedro, só como eu estava certo? Viu como você não é o que você pensa? Viu só, Pedro, quem de fato você é? Este olhar de misericórdia é o olhar do Senhor quando a gente fracassa, quando nós erramos, quando nós falhamos. Mas sobretudo também, Jesus deu a Pedro a oportunidade da restauração. O texto que nós lemos anteriormente, narrado por João, só João narra esse episódio. Quando Pedro, tendo negado 3 vezes, Jesus pediu que Pedro reafirmasse publicamente 3 vezes o seu amor. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que fica perguntando tanto assim? Por que insiste? Então, Pedro, apacenta, siga-me, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor Jesus deu oportunidade para que Pedro, que o negara publicamente, reafirmasse o seu amor publicamente. E eu quero finalizar esta meditação para que nós pensemos sobre nós. Nós somos mais ou menos iguais a Pedro? Todos nós trazemos dentro de nós, quer tenhamos a impetuosidade, os arroubos, quer sejamos mais discretos, talvez como o apóstolo João, mas trazemos dentro de nós as mesmas possibilidades de também negar, falhar, se omitir na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Mas é preciso entender que as nossas falhas, elas são providenciais na medida que revelam de fato quem nós somos. Porque nós não nos conhecemos. Billy Graham disse certa vez que existem pelo menos 3 pessoas dentro de você. A pessoa que você pensa que é. A pessoa que as pessoas pensam que você é. Uma imagem de você. E a pessoa que você é na realidade.
o que nós somos de fato e de verdade. Isso nem sempre às vezes emerge com facilidade, nem sempre vem à tona, mas às vezes são nos nossos erros, nos nossos fracassos, nas nossas omissões, nos nossos pecados. É como se Deus estivesse usando isto. Você está vendo quem você é? Abaixe um pouco a bola, tire esse tupete, tire esse orgulho, veja quem de fato você é, se enxergue. Deus usa os nossos fracassos, Deus usa os nossos erros, os nossos tropeços, como exercício de humildade, para que a gente humildemente chegue: Senhor, novamente pequei, novamente eu falhei, novamente eu tropecei naquilo que eu havia dito que jamais faria de novo, mas estou aqui, Senhor. Este é um exercício de humildade, mas não é apenas um exercício de humildade, é um exercício de construção de uma visão correta sobre nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: ninguém pense a respeito de cada um de si mesmo mais do que convém, que nós devemos ter sobre nós uma opinião mais modesta a nosso respeito do que somos, do perigo que sempre nos ronda, quem de fato nós somos. Isso nos dá um espírito de humildade, isso nos dá uma postura de simplicidade, isso nos dá uma postura de quando nos deparamos com os erros alheios, nós dizemos: misericórdia, Senhor, se não for a tua graça eu faço pior, se não for a tua misericórdia, Senhor, eu sou capaz de fazer a mesma coisa. Foi oportunidade para Pedro, aquele garganta arrogante. Está vendo, Pedro? Você não é o que você pensa que você é. E Deus usa os nossos erros, os nossos fracassos, para que humildemente nós permanecemos na sua presença, reconhecendo o quão dependente nós somos da sua graça, da sua bondade, da sua paciência. E a gente tenha olhos de misericórdia com os irmãos que falham e que fraquejam. Mas há uma segunda razão com relação aos nossos fracassos: é a demonstração da graça. A demonstração da graça. Todo dia nós nos deparamos com a graça de Deus. É que Deus nos usa apesar de. Deus usou Abraão, Deus usou a Noé, Deus usou Elias, Deus usou a Jacó, Deus usou a Jeremias, Deus usou a Paulo, Deus usou a Pedro. Então tem esperança para mim. Há esperança. Deus deseja te usar. Não é por conta das tuas virtudes, não é por conta das tuas qualidades, não é por conta dos teus títulos, não é por conta da tua posição social, não é por conta da tua influência, não é por conta do nosso currículo, não é por isso que Deus deseja nos usar. Deus deseja nos usar por causa da sua graça. É graça de Deus, é pura graça. Ninguém é merecedor, ninguém é digno, mas é graça de Deus. Então, se Deus está te chamando para servi-lo, Deus está te desafiando a servi-lo, Deus está dando oportunidade, veja isso como oportunidade da graça de Deus. É privilégio. Você não tem méritos, eu não tenho méritos, nós não temos mérito, é pura graça de Deus. Mas também é preciso lembrar que a graça é sempre a oportunidade de recomeçar. Você falhou até agora, mas pode recomeçar. Você foi omisso até agora, mas pode ser diferente. Você foi indolente até agora, mas pode ser prudente. Você foi negligente, você pode ser um cristão ativo. Você tem sido um cristão omisso, preguiçoso, você não precisa continuar sendo. Não há nada que obrigue você a ser o que você foi ontem. Você pode recomeçar, cada dia um novo recomeço. Você falhou ontem com você, com a igreja, com Deus, com a família, você pode recomeçar. Isso é graça de Deus.
Lamentações 3:21 diz: as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Hoje você está aqui, as misericórdias se renovaram para você. Hoje você está aqui é porque a misericórdia do Senhor se renovou na tua vida. É como Deus dizendo: reescreva, recomece, reinicie, reinsete a caminhada, faça um setup aí e você reinicia tudo, porque isso é graça de Deus. Jesus fez isso com Pedro. Pedro, você pode recomeçar, esqueça. Recomece. Pedro, ele contou essa história para Marcos. Marcos é o primeiro evangelho. Marcos é o primeiro evangelho. E só Pedro foi testemunha desse episódio. Mas ele foi o autor dessa história. Ele contou para Marcos, que era muito ligado a ele. Marcos registrou, Mateus registrou, Lucas registrou, João registrou. E eu quero crer que Pedro muitas vezes contou isso nas suas pregações. Irmãos, eu quero contar aqui um testemunho. Eu era pretensioso, arrogante, soberbo. Eu achava que eu podia tudo, mas eu falhei. E o Senhor teve misericórdia e eu pude recomeçar. Eu quero crer que Pedro contou isto muitas vezes. E as pessoas que ouviram de Pedro dizem: é verdade. Você falhou, mas agora eu vejo que a tua vida é diferente. Porque a graça nos dá a oportunidade de recomeçar. E finalizando, irmãos, nós sabemos pela tradição, a história, que Pedro morreu crucificado. Segundo a tradição, ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se julgava digno de ter sido crucificado como seu Salvador. E este final diz assim para nós, que o fato de recomeçar e o fato de reiniciar, o fato de fazer as coisas, não significa que nós não enfrentaremos dificuldades e tribulações na nossa vida. E que nós teremos pela frente lutas, aflições, mas vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena continuar neste caminho. Vale a pena ser fiel. Vale a pena andar com Jesus. Que Deus nos abençoe e que no nosso coração haja esse desejo de andar com Jesus, caminhar com Ele e de seguir os seus caminhos. Que Deus assim nos abençoe.